Olá, eu me chamo Bruno e hoje vou conversar com vocês um pouco sobre as ações afirmativas de recorte racial da UFSC, ou conhecida como as cotas raciais. Me apresentando brevemente, eu ingressei na UFSC em 2008. Em 2017, eu fui convidado a participar da Comissão de Avaliação de Ingresso de Pessoas Negras, através das cotas, para técnicos administrativos. Em 2018, foi a vez de participar das bancas de vestibular. Em 2019, eu estive como presidente da comissão de avaliação do campus de Florianópolis. Agora, em 2020, apesar dessa etapa de pandemia, eu já participei de bancas de graduação e de pós-graduação. No vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a evolução das ações afirmativas na UFSC, a atual distribuição de vagas para graduação, pós-graduação e serviço público, o papel das cotas raciais e os critérios adotados na banca. Bem, falando sobre a evolução das ações afirmativas, aqui eu vou dividir em 3 etapas. A primeira etapa é de 2008 a 2013, a segunda etapa é de 2014 a 2017 e a terceira etapa é de 2018 em diante. Bem, as políticas de ações afirmativas tiveram início na UFSC através da Resolução número 8 de 2007, aprovada pelo Conselho Universitário, que é o órgão máximo da universidade. Essas políticas elas traziam como distribuição de vagas 20% de vagas para candidatos provenientes de escola pública, sendo que eles deveriam ter feito ensino fundamental e ensino médio integralmente em escola pública. Além disso, 10% de vagas para negros, também provenientes de escolas públicas, e 5 vagas para pessoas vindas de população indígena, de povos indígenas. Essas vagas, elas iriam, conforme a resolução, elas iriam sendo aumentadas gradativamente até 10 vagas em 2013. Em 2012, o governo federal lançou a Lei de Cotas, a número 2711, que alterou um pouco a distribuição de vagas, sendo que o Conselho Universitário foi criando resoluções normativas para se adequar a essa lei de cotas e os decretos provenientes dessas leis de cotas. Essa etapa de 2008 e 2013 foi uma etapa na qual existiu a verificação, ou seja, o candidato se autodeclarava e depois ele passava por uma banca de verificação. A partir de 2014 até 2017, os candidatos ingressavam apenas com autodeclaração, ou seja, não havia a verificação. E essa etapa foi uma etapa um pouco difícil para a universidade, não só para a universidade, mas não só para a UFSC, também para universidades públicas do Brasil, porque começou a aumentar a quantidade de pessoas que fraudavam as cotas para ingressar no ensino público, né, na graduação do ensino público. Então, de 2018 em diante, voltou a ter as ações afirmativas. Nas ações afirmativas, voltaram a ter as verificações. Né. Um fato importante é que, em 2004, quando não havia as políticas de ações afirmativas, a UFSC tinha apenas 6% de alunos de graduação autodeclarados negros. Em 2020, esse número gira em torno de 16%. E aqui eu vou explicar por que gira em torno de 16%. Bem, aqui eu vou apresentar para vocês como são distribuídas as vagas para a graduação da UFSC. Essas são as vagas do vestibular de 2019, mas elas valem para o vestibular de 2020 e também valerão para o vestibular de 2021. Então, 50% das vagas de cada curso são destinadas às cotas. O primeiro filtro aqui realizado é o filtro de que se o aluno cursou o ensino médio em escola pública ou não. Se ele não cursou, ele cai na classificação geral. Se ele cursou, ele vai ser classificado em renda familiar bruta mensal inferior ou igual a 1,5 salário mínimo per capita ou renda
acima desse 1,5 salário mínimo. Então, 25% das vagas são para renda inferior e outros 25% são para renda superior. E aí daqui subdivide em pessoas que se autodeclaram pretos, pardos ou negros ou indígenas e pessoas que não se autodeclaram como pretos, pardos e indígenas. Bem, para aqueles que se autodeclaram, tem 8% de vagas, sendo que dentro desses 8%, 1,76% para pessoas com deficiência. Para aqueles que não se declaram, tem 17%, sendo que 3,74% para pessoas com deficiência. Isso em ambos os lados, tanto para quem tem renda inferior, como quem tem para renda superior a 1,5 salário mínimo. Ou seja, somando-se 8% para quem tem a renda mínima inferior, mais 8% para quem tem renda mínima superior, dá 16% de vagas para negros na UFSC. Além dessas vagas, a UFSC também adota as seguintes ações afirmativas: 22 vagas para indígenas, 9 vagas para quilombolas e mais 202 vagas para negros. E como funcionam essas 202 vagas para negros? Bem, a UFSC ela tem 101 cursos de graduação. Então, são 2 vagas por curso de graduação, sendo um ingresso no primeiro semestre e outro ingresso no segundo semestre. E aqui, essas vagas elas servem para candidatos que cursaram o ensino médio tanto em escola pública como em escola privada. Falando agora sobre a distribuição de vagas para pós-graduação e para o serviço público. Tanto a pós-graduação como o serviço público, eles utilizam 20% de vagas para negros. Sendo que a pós-graduação, ela, além de vagas para negros, algumas pós-graduações adotam outras ações afirmativas para quilombolas, para indígenas, para trans e para pessoas provenientes de ensino público. Para o serviço público, os 20% de vagas eles estão definidos em lei, que é a Lei 2.990 de 2014. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre o papel das cotas raciais. E aqui eu elenquei 4 principais papéis. O primeiro papel é minimizar os efeitos da discriminação racial através da equidade. E aqui eu trago um exemplo de o que é equidade e a diferença entre equidade e igualdade. Ou seja, a equidade garante a justiça. Outro papel fundamental é produzir modelos sociais negros em várias áreas de atuação profissional. E esse papel ele linka com o próximo, que é a quebra de estereótipos sociais. E aqui a quebra de estereótipos sociais é quebrar aquele estereótipo que diz que negro de sucesso é o negro jogador de futebol, é a negra atriz, é a negra cantora ou o negro cantor. Bem, passando para o próximo papel que eu elenquei aqui, é o papel de abrir a perspectiva de que jovens negros podem cursar a universidade. Ou seja, com o exemplo de pessoas dentro da comunidade que ingressaram na universidade, isso cria-se aquela perspectiva de que outras pessoas negras podem também estudar na universidade. E aqui eu chamo atenção para o fato de que há jovens negros que, apesar de se inscreverem para as cotas raciais, as suas notas são tão boas que elas entram na classificação geral. Bem, agora eu vou conversar com vocês a respeito dos critérios analisados pelas bancas. E aqui eu vou desmistificar alguns fatos. Vamos lá. O primeiro que eu gostaria de conversar com vocês é o critério do conceito, do que é o conceito de negro que é adotado pelas bancas. Bem, aqui a gente adota o conceito que ele é definido pelo IBGE,
que negro é a combinação de pretos e pardos. E por que a gente adota esse conceito? A gente adota esse conceito porque ele está definido em lei. E aqui é importante salientar que a banca ela não vai avaliar se a pessoa ela é preta ou se a pessoa ela é parda. Porque na autodeclaração ela escolhe, ela pode escolher, né? Ela pode escolher se ela se autodeclara preta ou se ela se autodeclara parda. A banca ela vai analisar se ela pertence ao grupo racial negro, independente de ser preto ou ser pardo. Outro critério que a gente utiliza é o critério da heteroidentificação, ou seja, a gente só pode verificar se o candidato previamente se autodeclarou. Se ele se autodeclarou negro, ele é verificado. Se ele não se autodeclarou, por mais que ele apresente características, ele não é heteroidentificado, ou seja, verificado. E aqui eu trago o critério que eu julgo mais importante, que a banca ela analisa o fenótipo e não a descendência. O que é o fenótipo? O fenótipo são o conjunto de características observáveis no indivíduo. E por que a gente analisa o fenótipo e não a descendência? Aqui tem uma foto que pode justificar por quê. Bem, essa foto aqui ela apresenta um homem branco e uma mulher negra que tiveram um filho biológico. E esse filho ele apresenta características de uma pessoa branca. Se o critério fosse de descendência, essa criança, ao ingressar numa universidade através do vestibular, ela poderia participar das ações afirmativas de recorte racial, das cotas raciais. Por quê? Porque ela é descendente de uma pessoa negra. Né? E aqui no Brasil, muitas pessoas também são descendentes de pessoas negras e justificam isso para tentar ingressar na universidade através de cotas. E o fenótipo que a gente utiliza, que seria os conjuntos observáveis, né, as características observáveis no indivíduo, a gente utiliza por um motivo. E o motivo é que no Brasil, o racismo no Brasil ele se dá principalmente através da imagem, através da marca. A gente chama de marca, né? E não através da descendência do indivíduo. Diferente como acontece em outros países, na qual a pessoa pode ser discriminada racialmente por ter um sobrenome latino ou algo nesse gênero. Bem, então hoje eu apresentei aqui para vocês alguns fatos importantes sobre as ações afirmativas da UFSC. E eu queria dizer para vocês que esse processo é um processo de evolução e que depende de cada um de nós. E esse processo ele sofre várias pressões, ou de pessoas que não entendem, ou de pessoas que não aceitam as cotas raciais. E aí eu convido e peço para que vocês, educadores, nos ajudem a divulgar e ensinar o que são as ações afirmativas, o que são as cotas raciais, né? E nos ajudem também a esclarecer, principalmente para os jovens negros, que sim, eles podem ingressar numa universidade, eles podem ter um futuro profissional que seja de mesma equidade com uma pessoa branca e ele pode ter sucesso na vida. Muito obrigado, gente.